Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, com o nosso querido professor Carlos Alberto, junto conosco na parceria para fazermos mais um evangelho com o tema Evita Contender, né? Evita brigar, discutir. E nós aqui estamos, hoje em 22 de junho de 2025, um domingo. Fez até um dia bom durante o dia e nós estamos aqui junto com vocês para mais este Evangelho e Orações de Domingo, como sempre. Boa noite, Joaquim Quezada, Clara Giamusso, Reinaldo Pasqualini, Cida Ormonde, Rogério Matias, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Luara Molina, muito boa noite, Cleusa Almeida, Lúcia Aboba, Edna Horta, sejam todos muito bem-vindos. Vera Lúcia Tamashiro, também seja muito bem-vinda. Estamos aqui, meus amigos, então, como a gente falou, para mais um Evangelho e Orações. O tema está a cargo do professor Carlos e a gente está aqui. Cláudio Mirlaza, boa noite. Alessandra de Moraes Kohler, boa noite. E assim como a Alessandra, que é lá do Rio de Janeiro, temos várias pessoas, vários amigos que são de outros estados brasileiros e gente até do exterior, se vocês querem saber. Muita gente que se conecta com a gente para esse Evangelho de Domingo. Boa noite, Cláudia Carreira. Mande um abraço para o seu Newton e para o seu filho, que fiquem todos na paz. Bernadette Marques, boa noite. Úrsula Sanches, Patrícia Mendicino. Como vai, Patrícia? Bom ter você por aqui, seja bem-vinda. Elizabeth Cândido Ramos, muito bem, dona Elizabeth. E ó, o Reinaldo já chegou com a turma dele, já chegou antes, agora trouxe a turma toda, ó. Estamos aqui reunidos para mais esse evangelho, tá? E como eu falei, o tema de hoje é Evita Contender, e a gente vai começar então com uma liçãozinha que fala sobre, do nosso livro Urgência, do Emmanuel, e Psicografia do Chico, e o livro tem a lição que fala Esquece o Mal. A paz depende muito mais do esquecimento do mal que do propósito de corrigi-lo. Toda vez que buscarmos a retificação de nós mesmos, olvidando as falhas dos outros, situaremos o ensinamento silencioso da bondade na própria exemplificação, sem alarde, sem menosprezo ao valor do próximo. Esquece o mal e o bem aparecerá. A própria natureza é uma lição viva nesse particular. O solo despreocupa-se dos detritos que o temporal lhe arremessa à face e produz o milagre do pão. O tronco robusto ouvida o serrote áspero que lhe fere as entranhas e converte-se em utilidades valiosas para a vida. O mármore ignora os golpes contundentes do martelo e converte-se em obra-prima. A pedra esquece a máquina que a tritura e abre o próprio seio em pepitas de ouro que constituem a garantia do trabalho e do reconforto no campo da civilização. A ostra ferida desapega-se da própria dor e fabrica a pérola sublime. A semente desconhece a solidão da cova escura a que é projetada e transubstancia-se em folhagem, perfume, flor e fruto. Se desejas a vanguarda de luz, liberta-te das algemas da sombra. Se te propões a ajudar, não te detenhas em demandas inúteis.
enquanto te demores na contemplação do mal, perdes tempo adiando a cultura do bem. Da arte de esquecer as experiências inferiores nasce a vitória da verdadeira ascensão espiritual. Então é isso, bela lição, não é, meus amigos? Lição de amor e de paz, né? Vamos aproveitar para cumprimentar mais os nossos amigos que chegaram aqui conosco. Vamos ver aqui. Vamos cumprimentar, então, Renato Manfredi. Vamos... Elka Capão, Luciana Campagnoli, Márcia Pugliese, Marissônia Mota, muito boa noite. Faremos as vibrações no final. Todos aqueles que estão colocando os nomes aí no nosso chat, eu lembro a vocês que os nomes serão vibrados, que faremos a vibração no final do chat, tá? No final da nossa palestra, quando fizermos as vibrações, faremos as vibrações por todos aqueles que colocaram os nomes no chat. Então, vocês podem colocar tantos quantos quiserem, que a gente vai fazer as vibrações e lembrar de todos eles. Vamos agora, então, fazer a nossa prece de abertura, para que possamos, então, junto com o Mestre Jesus, estarmos prontos, preparados a receber as bênçãos que este Evangelho irá nos trazer. E nós te pedimos, Mestre Jesus, que permita aos seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco, unindo todo este grupo de amigos que virtualmente se reúnem nos domingos para realizarmos este Evangelho e orações no lar. E que possamos, Mestre Jesus, receber as bênçãos das correntes médicas para que possam nos ajudar, nos iluminar, nos curar, se for o caso, se não aliviar as nossas dores, mas principalmente, Mestre Jesus, para trazer a paz, o equilíbrio e a harmonia para dentro de cada um dos nossos lares. E que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou deixar o professor Carlos com vocês. Isso. Muito bem, professor Carlos. Agora você vai ficar sozinho para que... Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à palestra dessa noite, né? Vamos, nesse momento, nos recolher em prece, né? Elevando nosso pensamento ao alto, pedindo a Jesus que nos envolva em sua paz e sabedoria, para que possamos, assim, passar a mensagem desta noite, né? Essa palestra nos ajude a refletir sobre nossa postura diante do Evangelho e diante de todos os nossos irmãos de jornada, né? Essa lição de Emmanuel é um puxão de orelha em todos nós, né? Cada um de nós está num nível de ajuda ao próximo, do serviço ao próximo, de falar um pouquinho mais do que deve. Todos nós temos ainda esses problemas, algum mais, algum menos, né? E o trabalho nosso é justamente esse, de poder a cada dia nos melhorarmos e poder seguir cada vez mais as leis de Deus, né? Nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, né? E ele faz aqui, Emmanuel faz uma crítica a todos nós, não é? Faz uma crítica no sentido que nós estamos mexendo com o orgulho, com a vaidade, com o ego, né? Queremos ter razão em tudo, né? Mas eu acho que nós temos que agradecer a Deus, tá? Porque temos todos os ensinamentos, né? Todos esses ensinamentos nos ajudando, nos alertando e dando para nós ferramentas no sentido de como caminhar, né? Como devemos agir.
dentro das possibilidades de cada um, certo? Então, o tema da nossa palestra de hoje é Evita Contender, né? Inspirado na lição 98 do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, né? Na lição 98. O versículo é a base da lição. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo alerta ao seu discípulo quanto ao perigo das discussões inúteis, né? No meio cristão, né? Longe de edificar, geram divisões e alimentam o orgulho, né? Sobre esse negócio de contendas, né? Vamos falar da nossa religião, que é o espírita, nós temos que dar graças a Deus sobre a nossa casa espiritual, né? Às segundas-feiras, antes dos trabalhos, fazemos a leitura. Às vezes saem alguns argumentos sobre um ponto, sobre outro ponto, mas nunca eu vi a contenda, o desrespeito, ou um querer saber mais do que o outro. Já percebi no rosto de alguns que não entendia ou não conseguia entender o que o outro falou, ou podia não concordar, mas permaneceu conforme a lição de hoje, no silêncio, né? Porque quando você vai discutir um assunto, alguém fala e você tem dúvida sobre aquilo, o silêncio é o melhor, porque quando chegamos em casa, pegamos o evangelho e vamos buscar a lição, né? Talvez o que nós estávamos pensando estava certo, mas talvez como nós estávamos pensando não era certo. Quem falou é que está o correto. Então aprendemos, né? Fortificamos nesse sentido de entender sobre o assunto, né? Então, Paulo alerta ao discípulo dele, né, quanto às discussões perdidas, né? Coisas que não levam a nada, que deixa muito claro a nossa parte de orgulho, vaidade, né? Nessa lição que eu li atentamente sobre o que Emmanuel quer dizer, eu destaquei 5 assuntos que eu acho muito importantes. Em cada assunto, eu fui buscar no Evangelho a explicação, além de Emmanuel citar o problema, eu fui buscar no Evangelho e também fiz uma reflexão e também trago também exemplos de Jesus e dos nossos irmãos que estão mais elevados do que nós, com passagem de todos eles, né? Emmanuel inicia a lição dizendo: foge aos que buscam demanda, né? Contenda, né? No serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Então, discutir sobre isso não é trazer nenhum benefício para nós, né? Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Essas pessoas, segundo o autor espiritual, não querem realmente aprender nem servir. O que buscam é destaque, né, pessoal? Reconhecimento e controle. E todos que querem controle sobre aquilo que ele está falando, né, no sentido de que eu estou certo e você está errado, está no caminho errado. Não é isso que Jesus traz para nós através de todas as lições, né, que ele passa através de todos os seus discípulos, né? E Emmanuel continua, estimando as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula, e perdem dias imensos para descobrir contradições aparentes, né? Palavras que não servem a nada, não levam a nada. Por causa de uma coisinha, se estende uma discussão terrível. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje o círculo de todas as religiões, mas a gente vai falar da nossa religião, há muitos problemas, né? Os nossos irmãos menos elevados estão atacando de todo jeito. Então nós temos que, né, orar e vigiar sempre, porque a contenda é muito forte da parte deles. E nós devemos estar na nossa disciplina dentro daquilo que Jesus passa para nós, né?
E Emmanuel alerta os que se incorporam ao Evangelho por espírito de contenda são dos maiores e mais sutis adversários do reino de Deus. Então, imagina só como as coisas estão se perdendo, né? Vão chegar, quando chegar lá em cima, eu sou espírita, eu estudei muito, eu tenho conhecimento, e nós vamos ter algumas palavras que vai deixar nós numa situação muito difícil, porque o orgulho e a vaidade faz distorcer todos os ensinamentos de Jesus. Distorce completamente isso, né? O primeiro item que eu escolhi, Emmanuel diz, disputam louvor e destaque. Desculpa. Vamos agora refletir sobre algumas atitudes apontadas por Emmanuel à luz do Evangelho do Segundo Espiritismo. Como eu disse para vocês, destaquei 5 itens e cada um eu fui buscar no Evangelho o que falava sobre aquilo para que a gente possa, além daquilo que Emmanuel destaca, trazer a verdade sobre o Espiritismo, uma reflexão e exemplos, né? E a primeira, Emmanuel diz, disputam louvor e destaque. Só as palavras já está dizendo que está completamente longe, né? E no Evangelho, capítulo 7, item 11, diz sobre isso. A vaidade faz que muitos se julguem chamados a reformar os outros, quando deviam começar por reformar a si mesmo. E é bem assim, né? Aquele que se acha dono da verdade, que acha que tem conhecimento. Nós precisamos tomar muito cuidado, pessoal. A gente que estuda muito o Evangelho, né? Que nós estamos sempre trabalhando em cima disso. Nós precisamos tomar muito cuidado. E eu já sei tudo, eu tenho condições, não. Até para fazer as palestras, nós temos que passar 2 horas, às vezes, ajeitando a palestra, indo buscar conhecimento, exemplos, tal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Buscar o louvor e o destaque. Quem faz o Evangelho, como eu estou fazendo agora, a palestra, não tem que buscar louvor, nem buscar destaque, tem que simplesmente passar a lição que o protagonista aqui é o Emmanuel, né? Que é ele que traz a lição, é ele que traz a nós. E nós vamos buscar apenas outros conhecimentos para poder, na verdade, melhorar ou ajudar o entendimento no geral, né? E como reflexão, não fomos chamados a aparecer, mas para servir em silêncio, né? É uma coisa que nós ainda temos muita dificuldade sobre alguma coisa, o silêncio, né? Quando alguém fala um pouquinho mais alto com nós, a gente, de vez silenciar, a gente quer contra-atacar. Ainda é, mas nós estamos ainda num nível de elevação ainda muito precário, né? Não temos ainda tudo essa... Quer dizer, o que nos leva a esse nível espiritual precário nosso é o que nós temos dentro de nós. Por isso que a reforma íntima é importante. É de melhorar a cada problema que nós temos, a cada problema, para que a gente possa, assim, devagarzinho, ir nos elevando. Que qualquer pedrada que levamos, para nós, não vai ser uma pedrada, como dizia Divaldo Franco. Divaldo dizia assim, perguntaram para ele sobre as críticas, ele falou, ninguém me faz crítica. Não, mas muitos fazem. Você vê, eu não vejo como crítica. Eu vejo a palavra de alguém, analiso se aquilo tem proveito para mim. Proveito para mim significa um alerta. Se não tem proveito, nem pego, jogo fora, não é? E vamos trazer agora como exemplo uma passagem de Jesus e de Chico Xavier sobre exatamente os louvores e o destaque, como devemos agir, né? Baseado nessa passagem de Jesus. Mesmo sendo Jesus um espírito puro, o único espírito puro, né? A maior pureza que passou pela terra foi Jesus, né? Lavou os pés dos discípulos, atendia milhares de pessoas, nunca quis louvor para isso. E quando curava, dizia, não repasse isso para frente, né? Queria ficar no anonimato nessa situação.
E Chico, por sua vez, sempre recusava os elogios e dizia, como característica do Chico Xavier, né? Sou apenas um burro carregando luz. Chico a humildade da pessoa, é impressionante a humildade dele. Né? Saía pelos poros a humildade de Chico Xavier. Eu peguei um segundo item que eu achei muito interessante. Crítica sem humildade. Então, tomar muito cuidado com a crítica. Chamar a atenção das pessoas não para ajudar, mas para, né, enfiar a faca ou cutucar a pessoa. Né? Emmanuel observa. Combatem os semelhantes que eles não adotam a cartilha particular. Então, se eu estou falando e vocês não concordam comigo, eu vou achar que vocês não têm valor nenhum. Porque o que vale é a minha cartilha, é o que eu sei, é o que ele está dizendo aqui, né? E nós vamos buscar no Evangelho, no capítulo 10, no item 20, a severidade com que os outros, com os outros, né? É muitas vezes orgulho disfarçado. É óbvio, né? Qualquer crítica que nós fazemos aos outros sem humildade é o orgulho nosso. É queremos ser mais do que somos. É queremos ser mais do que aquela pessoa com quem estamos conversando. Né? É dar muito valor a nós, né? Aquela parte da vaidade e tal. Como reflexão, quem usa o evangelho como uma arma para julgar, está esquecendo que Jesus ensinou a amar e a compreender. Né? Amar e compreender, amar ao próximo e aceitar ele como ele é, dentro do nível espiritual que ele se encontra. Nós vamos encontrar irmãos mais elevados, irmãos igual a nós, irmãos menos elevados. E diante daquilo que nós fizemos lá atrás, diante de todo o resgate que nós temos que fazer ainda, cada ajuda que nós fazemos aos nossos irmãos, nós vamos descarregando aquele caminhãozinho de problemas que nós temos. Não é? Eu peguei aqui 2 exemplos, um do apóstolo João e o outro do Divaldo Franco. O apóstolo João, ainda jovem, quis fazer descer fogo do céu sobre os samaritanos que não receberam Jesus. Mas o mestre o repreendeu. Vós não sabeis de que espírito sois. Essa é uma passagem que Jesus passava por uma aldeia de samaritano, e como eles sabiam que Jesus ia a Jerusalém, e os samaritanos tinham uma contenda muito forte com o pessoal de Jerusalém, da religiosidade, de muito tempo. Então não aceitaram Jesus. E tanto Tiago como João ficaram indignados com aquilo e falou para Jesus: quereis que eu peça que desça fogo dos céus para consumi-los, assim como fez Elias? E Jesus virou para ele, para João, e disse: filho, tome cuidado, porque você está agindo fora da lei de Deus. E logo mais tarde, João foi reconhecido como o discípulo do amor. Também temos conhecimento, tá? Não sabemos se é verdade ou não, de que João foi uma das encarnações de Chico Xavier. Divaldo Franco, mesmo diante de críticas severas, nunca respondeu com ataques. Preferia silenciar e orar, ensinando com o exemplo. Jesus nos disse isso, né? Para que nós possamos ensinar através do exemplo, né? É isso que nós temos que fazer, né? O terceiro item que eu achei importante pegar dessa lição de Emmanuel é a falta de ação no bem. Falo muito, mas faço pouco, né? Emmanuel alerta: jamais dispõe de tempo para os serviços da humanidade cristã. Jamais dispõe de tempo para os serviços da humanidade cristã. E o Evangelho reforça no capítulo 15, item 5. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça
amor e caridade. É muito importante isso, né? Justiça, amor e caridade. A reflexão que nós podemos tirar isso é o tempo gasto em discussões poderia estar sendo usado para consolidar, né? Como consolar, escutar, estender a mão. Então, de vez de contenda e falar o que não deve, vamos agir, vamos trabalhar, né? Vamos fazer a nossa parte. E trazemos assim como a lição, né, verdadeira sobre isso, uma passagem do Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, atendeu milhares de pessoas, né, consolou corações, sem envolver disputas doutrinárias, nunca. Quando o Chico falava alguma coisa, ele suavizava muito para não ter isso, né? A minha é melhor que a sua, isso estamos muito fora, né? Eu sempre falo que a melhor religião é aquela que transforma o homem para o bem. Então, todas as religiões podem transformar o homem para o bem, né? E trago a passagem de Jesus também, que curava, atendia até tarde da noite. Jamais ficou preso a discussões teóricas com os fariseus. Sempre trazia conversa e volta ao amor e ao serviço, né? Então, isso é muito importante, né? Sempre, qualquer discussão, trazia para o amor, aquelas contendas que Jesus tinha com os fariseus, né? Eram muito grandes, porque eles falavam através do orgulho, né? Através disso, isso atrapalhava muito eles, né? O quarto ponto que eu achei importante aqui são as dificuldades em perdoar e servir. Eu acho que entre perdoar e servir, para a maioria das pessoas, servir é mais fácil do que perdoar. E eu digo isso que eu vou dar um exemplo para vocês que passou comigo. Emmanuel comenta, tem dificuldades com os verbos ajudar, perdoar e servir. O Evangelho, no capítulo 10, item 14, reforça. Olha que interessante, pessoal. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vocês percebem que essa passagem do Evangelho, ela tira o foco de quem fez algo para nós e traz para nós o problema? Eu tenho que pedir perdão para ele, desculpa, eu tenho que perdoar a ele porque ele me fez alguma coisa. E essa passagem do Evangelho diz exatamente para que nós possamos virar o foco para nós. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque todo começo de curso, eu já dei 7 cursos na Casa do Espírito, todo começo de curso nós fazemos algumas perguntas, e a maioria, e grande parte deles, são a favor do aborto, são a favor da pena de morte. Quando eu chego no perdão, a maioria colocam coisas, é difícil, Carlos, eu ainda não estou nesse nível, aquilo outro. E eu explico muito claramente que quando nós temos que perdoar alguém, nós temos que voltar o foco, não dele, temos que voltar o foco para nós. Por quê? Quem está sendo mais prejudicado? Ele, que te fez o mal, ou você? Quem carrega o peso? Ele ou você? O que incomoda mais quando você pensa no problema? Ele ou você? Então, todas as formas, nós temos que voltar para nós. Eu carrego o fardo do que ele fez para mim. Eu fico nervoso, sabe? Me sinto mal toda vez que eu penso nele ou no problema que ele fez para mim. Então, o perdão, na realidade, não é para ele, é para nós. Porque quando eu me perdoo, eu tiro exatamente esse peso do meu ombro. Eu tiro toda vez que eu penso no problema, e eu sei que isso está me atrapalhando, e através das orações é que a gente faz isso, né? Quando alguém me faz alguma coisa e o meu coração ainda está
com chagas sobre a coisa, são nas orações à noite que eu peço ao nosso Pai, Pai, eu não quero ter mais isso comigo. Me ajude a tirar isso, eu não quero mais esse problema com aquele rapaz, tal, com aquela pessoa que ele fez para mim, tal, tal, tal. Isso vai te... Porque faças que eu te ajudarei, né? Então, isso vai nos ajudando a cortar esse elo. Então, o perdão, na realidade, nunca foi para ele. O perdão sempre foi para nós, não é? E trago como reflexão, se não aprendemos a perdoar, ainda não entendemos o coração de Jesus, né? Eu vou trazer 2 exemplos aqui, pessoal. Se cada um de vocês ainda tem problema com alguém, pensa agora nisso aí, o problema que ele está trazendo para você, o que ele fez para você, essa coisa grave que ele fez para você. E eu vou mostrar as 2 situações, 3 na realidade, onde o que fizeram para eles foi gravíssimo, porque atacou a matéria deles. E mesmo assim eles perdoaram. Então, o melindre bobo que nós levamos com essas bobagens, mesmo na traição, pessoal, quem fez foi ele, quem fez foi ela. Quem errou foi ele, foi ela. Tira o orgulho, essa vaidade boba, né? Estevão, o primeiro mártir cristão, ao ser apedrejado, perdoou seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Pensa no seu problema com aquele seu irmão. Pensa nesse problema que você tem em perdoar alguém. É grave, como Estevão sofreu, e quando ele perdoou, levando pedrada. E volta ao sofrer calúnias, declarou: não carrego mágoas. Eu acho que eu já falei sobre isso. Quem ama não guarda ódio. Agora, esse de Jesus, eu sempre trago esse exemplo, porque esse é de uma coisa que toda vez que alguém fala alguma coisa para mim e eu fico bravo, eu lembro de Jesus, do alto da cruz, com todo o sofrimento que ele sofreu naqueles dias, pregado no pé e na mão, levou uma lançada na barriga. Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar quem agrediu vocês, pense nisso. Será o que essa pessoa fez para vocês é tão grave como nós fizemos com Jesus, que colocamos ele lá na cruz? E não podem colocar na cabeça que nós estávamos lá dando risada dele, talvez até fazendo coisas muito mais graves, né? Eu peguei um 5º e último item, se chama provém a divisão, né? Emmanuel conclui: quando a possibilidade de acordo criam novos motivos de perturbação. Então, quando há possibilidade de acordo, né? Opa, chegamos no acordo, criam novos motivos para perturbação, né? Capítulo 20, item 2 do Evangelho esclarece: murmuram da sorte e desprezam os que o servem. Então, eu não tenho sorte, todo mundo vai contra mim, aquele é contra mim, tudo faz isso para mim, tá, tá, tá. Esquece que nós estamos recebendo, né? A gente sempre olha para o lado ruim da coisa. Nós temos essa uma situação muito clara para nós. Nós sempre gostamos de olhar para a coisa ruim, né? Não para as coisas boas, né? A reflexão é: onde falta humildade, sobra desunião. O orgulho espiritual é um veneno vicioso. Onde falta humildade, sobra desunião. Onde falta humildade, sobra desunião. O orgulho espiritual é um veneno silencioso. Eu peguei 2 exemplos, um de Paulo e Barnabé. Porque Paulo tinha algo contra Marcos, e Barnabé sempre defendia Marcos, né? Então, mesmo tendo uma desavença temporária sobre João Marcos, não romperam o compromisso com Cristo e a cada um continuou servindo.
Então, pessoal, quando temos um problema com alguém, nós não podemos focar no alguém, nós temos que continuar o nosso trabalho, fazendo a nossa parte, né? E mais tarde, Paulo se reconciliou com João Marcos. Então, quando você faz o bem para os outros, devagarzinho, o nosso pai, nosso amigo espiritual, nosso protetor espiritual, vai mostrar para nós que mesmo que nós tivermos certo, que essa contenda não vale a pena. Pessoal, nós temos que entender uma coisa e nunca esquecer, e eu sempre falo isso. Nós fizemos muita bobagem lá atrás. Tudo que fazem para nós temos que sempre tomar cuidado e falar, pô, ele fez isso para mim, será que eu não fiz para alguém? Será que eu também não agi desta forma? Toda vez que nós agimos e pensarmos dessa maneira, a coisa vai ficando leve. Vai ficando leve cada vez que alguém nos apedreja para nós. Não tem aquele mesmo valor que nós tínhamos quando a gente não pensava nessa situação, não é? Chico Xavier, quando enfrentava divergências dentro do próprio movimento espírita, preferia o silêncio e dizia sempre: quando a verdade chega, ela não precisa de defesa, porque permanece. Então, uma coisa que é muito importante disso que Chico Xavier disse é o seguinte, pessoal, a verdade um dia vai chegar sobre qualquer coisa. Por isso não temos que ficar ansiosos sobre querer ganhar aquela contenda. Deixa a coisa fluir. Talvez aquela pessoa precise desse espaço para poder entender aquilo que você já entendeu. Então, silencia, deixa a coisa correr. Para que não só nós possamos ver que nós estamos certos, mas ele chegar a essa conclusão sozinho. Ainda pode não estar numa condição de poder entender essas coisas como ele queria. Não é verdade? E o que devemos fazer justamente para a gente fugir dessa contenda, né? Como aplicar praticamente esses conhecimentos. Eu destaquei 4 pontos que eu acho muito importantes. Evitando discussões doutrinárias estéreis. Lembra que eu falei no começo da nossa palestra? Dentro da nossa casa espírita, graças a Deus. Toda a discussão sobre algo que era lido, era discutido, mas você percebia que sempre com sorriso, com isso, com aquilo, e no final ia a coisa ainda assim. E é assim que deve ser. Não só dentro da casa espírita, pessoal, aqui fora também, né? Que é o mais importante. Porque nós não vamos ser testados dentro da casa espírita. Nós vamos ser testados aqui fora. Dentro dos familiares, na escola, no serviço, em qualquer atitude que nós estejamos, em qualquer lugar. Desenvolvendo a escuta atenta, né? Ouvindo. E silencioso, respeitoso. E nós falamos já sobre isso, né? Vamos ouvir. Não sei, acho que não é isso que ele falou. Silencia e vai buscar. Você pode até falar para mas não é devido a, se você tem um conhecimento sobre, não é devido a isso? Não, mas é por causa disso. Opa, desculpa, eu tinha entendido errado. Porque aí vai virar, quando você vai falar com ele tem uma coisa, vai ter uma terceira, uma quarta, aí vai entrar numa contenda. E o nosso papel é não deixar essa contenda acontecer. Né? Terceiro item, servindo mais e falando menos. É o nosso trabalho. Nosso pensamento cristalino, limpo, boas ideias, vontade de ajudar, né? Olhando para as pessoas do lado bom dela, não do lado ruim. Cuidado com os julgamentos, né? Para que a gente possa, a cada passo, irmos melhorando. O 4º ponto é perdoando, mesmo quando achamos que temos razão. E é interessante isso, porque eu li algumas coisas e o que acontece mais isso é sobre casais. Né? Mesmo você tendo certo, aquela discussão, opa, corta a contenda. Deixa a coisa correr que vai aparecer. Porque você vai se dispor dentro de casa
aonde você mora, com quem você convive, com quem você dorme. Então, perdoando mesmo quando você esteja certo, né? Lembremos-nos, o Evangelho não foi escrito para vencer debates, mas para vencer egos, né? Emmanuel conclui. Para encerrar, Emmanuel nos recorda. Não estamos convocados a querelar, né? Discutir. E sim a servir e aprender com o Mestre. Não fomos chamados à entronização do eu, do meu ego, né? Aquela coisa. Mas a cumprir os desígnios superiores, os ensinamentos que estão aí, né? Que possamos, dia após dia, escolher menos o caminho da disputa e mais o da construção do bem. Esse é o nosso papel. Não podemos fugir disso, não adianta ficar estudando, indo no centro, trabalhando, fazendo caridade, se a gente não procurar a construção do bem, seja onde a gente estiver. Essa é a lição, não é verdade? Então, esse puxão de orelha que Emmanuel nos dá nessa lição, tiramos o puxão de orelha e colocamos como alerta a todos nós. Já temos conhecimento bastante para trabalhar o orgulho, a vaidade e o ego. Ninguém aqui esquece que não tem mais orgulho, ego e vaidade. Todos nós temos, cada um num certo grau. E a reforma íntima é justamente isso, é trabalhar para que esse ego se torne assim, o orgulho assim e a vaidade assim. A humildade cresce e nós vamos nos tornar cada vez melhores. E nos tornando cada vez melhores, facilita a andada, né? Essa andada que nós estamos dando pela Terra, compreendendo, aceitando a todos eles. Eu achei uma oração muito legal, que ela está focada exatamente nessa lição. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de reflexão. Hoje entendemos que o mais importante não é ter razão, mas ter paz. Que não viemos ao mundo para disputar, mas para servir com amor. Nos ajuda a evitar discussões inúteis, a falar menos e fazer mais, a julgar menos e compreender melhor. Que a gente aprenda contigo a perdoar, a escutar, a construir o bem em silêncio. Fica com a gente hoje e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, espero ter passado a lição da maior, me perdão se eu passei do tempo, e vamos deixar agora o Clóvis tomar conta do programa televisivo. Beijão. Muito bem, então, pessoal. Obrigado, professor Carlos, excelente palestra, muitas reflexões que vão nos levar a semana inteira para que a gente reflita, aproveite e mais o resto da vida para colocar em prática. Mas é isso mesmo, né? Refletir, reforma íntima é a palavra da ordem, palavra de ordem para que a gente siga em frente, né? Então, agora vamos à nossa parte, que vai mostrar como vamos fazer, iniciando essa reforma íntima, pelas nossas vibrações, né? E eu vou colocar aqui Jesus comigo, para que a gente possa, então, vibrar com muito amor e com muito carinho, iniciando as vibrações da noite pela paz mundial, né? E o mundo está tão conturbado, todos os lugares em guerras, em lutas, em brigas, que vamos vibrar pela paz mundial mesmo, né? Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo, das negociações, a paz para todos os povos em lutas, em disputas, em guerras. Que possa haver um cessar-fogo geral, que possa haver
uma reconstrução geral, que os doentes, que os machucados, que os feridos, que os desencarnados possam ser amparados pelas correntes médicas do plano maior da espiritualidade. Que todos aqueles que de alguma forma participam dessa guerra sejam amparados, sejam abençoados por Jesus, para poder ter paz em seus corações e seguir no seu caminho de trabalho, de luta. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem um caminho de equilíbrio para os três poderes, poder executivo, judiciário e legislativo, para que o Brasil volte a crescer, para que nós tenhamos educação, saúde e alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam ali estar presentes. As correntes médicas possam levar a paz, a cura, se não for possível a cura, o alívio das dores de cada um desses irmãos. Vamos aproveitar para vibrar também por todos aqueles nomes que foram colocados no chat de hoje. Quer sejam pessoas necessitadas de vibrações para a cura, para os males físicos, para os males espirituais, para os males emocionais. Mestre Jesus, abençoa-os, derramando sobre cada um deles as tuas bênçãos. Aqueles, Mestre Jesus, que se encontram desencarnados, possam ser recebidos pelas correntes do plano maior da espiritualidade, nas correntes de resgate, e que possam essas caravanas levá-los às colunas do plano espiritual para ajudá-los, para orientá-los, para esclarecê-los. A nossa Casa Mestre Jesus, os nossos trabalhos de segunda-feira, também estão abertos para receber todos esses irmãozinhos que ainda no mundo espiritual sem rumo precisam de uma orientação, de um esclarecimento. Os nossos trabalhos de segunda-feira à noite estão abertos para isso, Mestre Jesus, e te pedimos, permita que esses irmãos possam ser levados até lá para que possamos ajudá-los, orientá-los. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os detentos, que todos os detentos possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão pelas atitudes cometidas e que possam seguir, ainda nesta reencarnação, na sua recuperação moral e espiritual. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente e que cada um desses irmãos possa ser resgatado, ser encontrado e possa ser levado às tuas colunas do plano espiritual. Vibremos também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possam ter no teu evangelho a diretriz, o norte de suas vidas e se recuperarem desses vícios, se libertarem desses vícios e seguirem um novo caminho. Vibremos também por todos aqueles irmãos que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, nós te pedimos, abençoa cada um destes irmãos, ajuda-os, abençoa-os, permita que eles possam enxergar em ti o exemplo a seguir, exemplo de bondade, de humildade, de caridade para seguirem nas suas vidas. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões entendam que o que Deus quer é a união de todos os homens. Não quer a disputa, a destruição, a guerra entre todos esses povos. Então nós vamos pedir, Mestre Jesus, para que os dirigentes dessas religiões recebam nas suas noites de sono as orientações para acalmarem as suas populações,
acalmarem os seus fiéis para que possa haver paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Mestre Jesus, que cada um desses lares em desarmonia possa receber a tua luz branca, esterilizadora, tranquilizadora, equilibrante, para que cada um desses lares se equilibre, volte a se equilibrar, volte a estar com a tranquilidade necessária para seguir em frente. Vamos vibrar pelos nossos desafetos, tanto desta encarnação quanto de encarnações passadas. Mestre Jesus, que o plano espiritual possa levar até cada um desses irmãos o nosso pedido de perdão por todos os males praticados e também o nosso arrependimento por erros cometidos contra esses nossos desafetos. Que as bênçãos de Jesus possam nos harmonizar para que nós possamos seguir, como pediste, Mestre Jesus, para e passo com cada um desses irmãos rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vibremos com muito amor, com muito carinho por todos esses irmãos. Cada um na sua casa receba as bênçãos de luz, de paz, de harmonização. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãozinhos que se encontram nas nossas listas de vibrações com problemas de câncer, de Alzheimer, de esclerose múltipla, de AVC, com problemas ortopédicos, com Covid e tudo mais que possa existir, Mestre Jesus, que essas correntes do plano espiritual, as correntes médicas do plano espiritual possam ajudá-los, possam curá-los, se assim for permitindo que eles possam voltar à sua vida normal e seguir em frente na sua jornada. Mestre Jesus, nós te pedimos também pelos nossos lares, que a tua luz branca e esterilizadora invada cada um dos nossos lares, eliminando miasmas, fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos trazendo a discórdia, que eles possam ser encaminhados para esclarecimento nas colônias do mundo maior da espiritualidade. E vibremos, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que a tua luz branca, esterilizadora, maravilhosa, possa preencher os nossos centros de força com energias positivas, trazendo-nos a energia para a semana nova que se inicia no dia de hoje, para que possamos seguir em frente nesta jornada. Te pedimos, Mestre Jesus, que as correntes médicas fluidifiquem as águas sobre as nossas mesas, tanto no nosso lar, quanto as águas dos lares desses amigos que nos acompanham nesta vibração e oração na noite de hoje. E que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. E que estarmos aqui presentes junto contigo, Mestre Jesus. Vibrando, orando, nos harmonizando contigo, Mestre Jesus, que possamos dar início a mais esta semana de trabalho e que possamos, Mestre Jesus, ter o teu amor em nossos corações e que possamos, a cada dia mais, saber perdoar, saber seguir em frente e seguir o Evangelho de Jesus em cada local, em cada dia das nossas vidas. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Gente, deixa eu pôr o professor Carlos aqui de volta. Isso, olha lá, professor Carlos, microfone dele desbloqueado. Antes de ir embora, eu queria dar uma orientação para vocês. Quando a gente faz vibração, principalmente aos nossos parentes
quer sejam eles desencarnados ou ainda encarnados, vamos vibrar mentalizando Jesus. Se eles forem encarnados, a gente vai mentalizá-los e vai trazer tudo que é de ruim da casa deles para nós. Porque nós vamos imaginar o rosto, vamos imaginar a casa. Então tudo que vem para nós, vai nos prejudicar. Nós vamos ficar com aquilo e não vamos saber o que fazer com aquela vibração. Se forem pessoas desencarnadas, nós também vamos pedir ao Mestre Jesus que ajude, que abençoe, que carregue no colo esses irmãos, mas também não vamos mentalizar os seus rostos. Eu sei que não é muito fácil, porque a gente tem saudade e a gente lembra, mas vocês tentem não mentalizar o rosto daqueles desencarnados que já partiram, porque a gente os atrai. Eles têm saudade da gente como a gente tem deles, e essa atração acaba prejudicando a saudade, o emocional deles, e vai prejudicar eles, assim como pode prejudicar a gente também. Então, mentalizem sempre Jesus nas doações de energia, peçam o que vocês quiserem pedir, mas peçam para Jesus que os ajudem, que os abençoe, para que eles possam estar cada dia melhor, quer seja no plano espiritual, quer seja encarnados em suas casas. Tá bom? Essa é uma orientação que eu deixo para vocês. E uma ótima semana. Um beijo maravilhoso para vocês. Um beijão, professor Carlos. Obrigado pela palestra. E sigamos em frente nesta semana. Na próxima semana temos mais Evangelho. Tá bom? Obrigado. Beijão para todo mundo.